Olá pessoal, tudo jóia? Prazer de novo, muito grande estar aqui com vocês. Mais um vídeo, mais um tema, mais uma forma da gente entender saúde. E o tema que vai ser hoje, que vamos abordar, é um termo mais técnico. É a fisiologia, a base fisiológica do meu tecido adiposo. Opa, como que eu entendo esse tecido adiposo de forma que ele vai ser otimizado, de forma que ele vai funcionar em detrimento da minha saúde e, de tabela, como consequência do meu emagrecimento. Porque eu não quero que você emagrece e volte a engordar. Emagrece e volta a engordar. Aquele efeito sanfona. Isso tem que definitivamente acabar. Quando eu começo e entendo, é isso que eu gosto de fazer, os pacientes têm um entendimento, passo quase uma aula para eles entenderem o que o tecido adiposo pode fazer a favor de mim. E quando eu entendo que o tecido adiposo é um órgão dinâmico, é um tecido não para reserva, olha isso, ele não está aqui para ficar só de armazenamento, ele tem várias funções, ele protege meus órgãos, ele faz proteção térmica, ele tem outras funções, mas ele também é um combustível, ele pode ser usado como fonte de energia para o meu corpo. E que é um grande mediador desse tecido adiposo como um órgão dinâmico, em detrimento da minha saúde? A insulina. A insulina atua como um hormônio determinante nesse processo. E quando eu entendo que esse processo do meu tecido adiposo ser um órgão dinâmico, da minha insulina ser um hormônio mediador desse dinamismo, da queima ou do armazenamento, eu entendo que o meu emagrecimento passa a ser algo natural. Por que o emagrecimento deixou de ser uma coisa natural? Por que a gente não vive magros para sempre? Eu tenho que entender esse mecanismo para poder ter meu emagrecimento e não só isso, ter a minha saúde. Entendendo esse processo do meu tecido adiposo como órgão dinâmico, eu vou conseguir os meus objetivos, os meus ganhos. Por que engordamos, né? Porque uma pessoa começa a ganhar peso ano a ano. Não tem outro caminho básico. É uma ingestão maciça, constante de carboidrato. Esses carboidratos vão ser transformados em glicose. Essa glicose em excesso no meu organismo vai promover o quê? Uma produção aumentada no meu sangue de quê? De insulina. O meu órgão, pâncreas, vai responder esse aumento de glicose através da minha síntese de insulina. E essa insulina aumentada no meu sangue vai promover o quê? Uma diminuição da minha carga glicêmica e estoque em forma de gordura. Eu como o carboidrato, aquilo gera um aumento glicêmico. O meu corpo, entenda assim, a glicose do sangue, ela tem que ser uma taxa normal, fisiológica, ela não pode aumentar muito. Porque aprenda uma coisa, a glicose é açúcar. E açúcar no sangue é veneno, é tóxico. Ele tem que eliminar. Quando essa glicose pós-prandial, pós-almoço, pós-café da manhã aumenta, eu tenho uma reação hormonal. Basicamente, a insulina aumenta. Essa insulina aumenta, ela vai pegar esse açúcar e armazenar em vários pontos. Primeiro, ele enche meu tecido muscular, meu músculo de glicogênio, reserva glicogênio. Parte dele vai para o tecido hepático, para o meu órgão, em forma de gordura. Ele converte esse açúcar em gordura. E quando o meu fígado e o meu músculo não absorvem mais esse açúcar, essa insulina alta vai fazer lipogênese. Ela vai armazenar essa glicose em forma de gordura no meu tecido adiposo. Pronto, está feito a fórmula para engordar. O hormônio insulina é um hormônio lipogênico, engordante. Do momento que eu entendo que a ingestão de carboidrato constante, esse aumento de glicose, essa variação constante, né, vai tornar o meu corpo constante na produção de insulina. E isso vai fazer dois efeitos. Eu como, eu tenho um pico glicêmico, eu tenho um pico de insulina e eu tenho uma queda da glicose. Eu tenho fome constante. Por quê? A minha insulina permanece alta. A minha glicose baixou e dá aquela fome daqui a 2, 3 horas. Depois eu tenho ingerido comida ali, um prato de macarrão, um prato de massa, arroz. Eu tenho fome constante. Quando eu tenho um aumento dessa glicose constante, a minha insulina também aumenta. E essa insulina aumenta, vira aquela gangorra do sobe glicose, sobe insulina. Essa insulina estoca isso em gordura e isso gera fome. Por quê? Essa insulina alta impede, esse que é o grande ponto do tecido adiposo, impede que o meu
tecido gorduroso seja usado como fonte de energia. Por isso que o paciente dependente de carboidrato, que come carboidrato o tempo todo, ele tem fome constante. E vem a ciência, né, nesse processo e fala assim: fulaninho, você tem que comer de 3 em 3 horas. Isso foi terrível para o processo, porque esse paciente passou a ser um consumidor de carboidrato. Ele já tem medo da gordura, pronto, está feita a senha do futuro obeso, do futuro diabético, do futuro hipertenso. Quando a minha insulina está alta, eu tenho fome constante. Por quê? Esse corpo não consegue usar o meu tecido adiposo como fonte de energia. E aí está o grande problema. E aí que a gente tem que entender que quando o meu tecido adiposo é um órgão dinâmico, e como é que eu torno ele dinâmico? Através desse grande mediador que é a insulina. Quanto mais baixinho eu tiver a minha insulina, do momento que eu mantenho essa insulina em níveis baixinhos, em jejum, eu sou um queimador de gordura. Esse paciente, quando terminar a sua alimentação, vamos pegar como exemplo um café da manhã. Vamos tomar um café da manhã. Eu tenho uma palestra que eu falo assim: eu dou um café da manhã para 2 pacientes, ambos com a glicose de 80. Tá? Vamos pegar aí 2 pacientes com a glicose de 80 mg desse litro, glicose boa, ambos acordaram e a gente vai dar o seguinte café da manhã. Para o paciente número 1, eu dei o seguinte café. Eu dei 2, 3 fatias de pão integral, eu passei ali uma margarina ou uma becel, tem gente que come isso hoje ainda. Eu botei um queijo branco, uma ricota. Doutor, bem magrinho, toma aí. Tomei uma xícara de café com leite e ele falou: doutor, desnatado. Então bota leite desnatado. Estava com mais fome, tomou um copinho de suco de laranja, doutor, da fruta, sem adoçante e sem açúcar, puro da fruta. Esse que é o grande exemplo que a gente vai trazer. Esse café da manhã que passa muito como um café saudável, um café de uma geração da saúde, está tudo totalmente equivocado. Esse é um café que vai trazer essa glicose de 80 que estava em jejum desse paciente a um pico de 200, 230 de glicose. E lembra que eu falei que a glicose é açúcar e açúcar é veneno e esse corpo tem que metabolizar? E qual é o efeito desse café saudável? Hiperinsulinemia, logo após 40 minutos depois dessa digestão. E essa insulina vai fazer todo aquele mecanismo de estoque de gordura, lipogênese e pior, essa insulina alta vai promover a inibição, vai inibir a lipólise, que é a quebra da gordura como fonte de energia. Pensa esse mecanismo. O paciente vai a um profissional com o intuito de emagrecer, ou porque ele está hipertenso, ou porque ele tem síndrome metabólica, e ele recebe um café da manhã desse como uma estratégia terapêutica. Ele só está afundando mais ainda esse paciente. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Entender que o meu tecido adiposo é um órgão dinâmico e ele vai ser usado em detrimento da minha saúde. Esse café da manhã número 1 que eu dei aqui é terrível, é a base dessas doenças do nosso tempo, da obesidade, da diabetes, da hipertensão, de qualquer outra que você quiser. E o número 2, doutor, o que você deu para esse número 2? Vamos lá, bem numa linha low carb, bem pragmático, eu botei lá na frigideira do paciente B, 2 fatias de bacon, dourei ali um baconzinho, aquela gordurinha do bacon, eu botei ali 2, 3 ovinhos, peguei um queijo parmesão e joguei, né? Uma delícia, esse é o meu café da manhã muitas das vezes. Aí eu invento, pode ser só isso, com uma xícara de café, às vezes eu boto um alho poró, um tomate, um orégano, uma couve e como aquilo ali com um café puro. Vamos ver o que esse café da manhã gerou no meu organismo. Esse que é o ponto. O que esse café da manhã pós-prandial aumentou a minha glicose? Se a minha glicose em jejum era em 80, a gente viu o que aconteceu no paciente número 1, no paciente A. Foi a 200, 230. E desse paciente número 2, que comeu bacon, que comeu ovos, que comeu queijo parmesão, queijo amarelo, a glicose permaneceu muitas das vezes em 80. Foi 85, ela não teve picos. Isso eu já fiz teste em pacientes e em mim mesmo. Isso varia de paciente para paciente, mas o que eu quero marcar aqui é que nesse paciente A, ele teve pico glicêmico. E nesse paciente B, ele permaneceu basal, mesmo tendo comido muitas calorias, mas são calorias do bem. Essa é a mensagem que eu quero falar. Essa teoria das contas de calorias, do déficit calórico, isso foi uma ciência errada, uma ciência equivocada, sem embasamento nenhum científico. E quando esse paciente B
tem uma introdução nesse padrão alimentar, esse tecido adiposo torna-se um órgão dinâmico. Por que, Renato? Você comeu ovo e bacon porque a minha insulina permanece basal. E aí o efeito é diferente daquele paciente 1. Se depois desse café da manhã, com ovos, com bacon, com queijo, com alho poró, tomate, café puro, sem açúcar, a minha glicose estava em 80, ela permaneceu 80, 85, a minha insulina permanece basal do jejum da noite praticamente, ela não tem picos. Se a minha insulina não permaneceu, não teve picos, ela tem um efeito contrário ao paciente 1. A minha diminuição da lipogênese, a insulina baixa vai promover uma diminuição do meu estoque de gordura. Eu vou estocar menos gordura. E o melhor, além de diminuir a minha lipogênese, que é o estoque, ela aumenta a minha lipólise. Essa insulina baixa, como eu falei antes, é um marcador, é o grande mediador desse tecido adiposo. Esse que é o ponto crucial para você emagrecer, para você ficar longe de doenças crônicas, para você prevenir, para você envelhecer com saúde, para você ficar longe de remédio, de procedimento cirúrgico, de fórmulas mágicas. A insulina baixa vai aumentar sua lipólise. O que vai acontecer quando esse café número 2, café número do segundo paciente, diminuir como substrato energético? Ele não vai sentir aquela fome do paciente número 1. Se a gente fosse comparar no dia a dia, desse dia, se ambos tomarem esse café às 7 horas da manhã, o paciente A, 10 horas da manhã, está com fome. Ele está abrindo a gaveta para comer uma barrinha de cereal, para comer uma banana, para comer um biscoito. E o paciente B, que tomou o café junto com ele às 7 horas da manhã, dá meio-dia, dá 1 hora da tarde, ele está inteiro. E muitas das vezes a fome que vem nesse paciente é assim, pô, eu estou com uma fomezinha boa, eu até comeria. É diferente. Por quê? Essa insulina baixa, depois desse paciente certo adaptado a queimar as gorduras, vai gerar energia para esse organismo. Esse paciente é muito mais saciado nesse padrão do paciente B, nesse segundo exemplo que eu dei do café da manhã, do que o paciente número 1, que é um faminto, que é um comedor de tempo todo, ele quer comer de 3 em 3 horas, ele quer comer doce, ele quer comer carboidrato, porque é o que retroalimenta a fome dele, é o que dá energia rápida para ele. Infelizmente, é a base que a gente está vendo aí, é a base que a gente está vendo as crianças já sofrerem, as doenças, as consequências que estão vindo dessa linha de entendimento de saúde errada, da contagem de calorias, das dietas hipocalóricas, dos déficits calóricos. Vamos mudar isso, vamos definitivamente dar um basta nisso e vamos estudar em cima de evidências, de estudo científico, de fisiologia do meu corpo. Vamos entender, não esqueça desse tema, como que eu torno o meu tecido adiposo um órgão dinâmico. Como eu faço para eu emagrecer com saúde. Você viu aqui que eu não falei de exercício para emagrecer. Olha isso. Quando eu abordo essa obesidade, esse tecido adiposo de uma forma correta, de forma científica, metabólica, esse paciente emagrece por ele mesmo. Tem uma frase do Gary Taubes, é um autor que eu adoro, recomendo, tem vários livros interessantes, que ele fala, deixa o teu corpo incinerar sua gordura. Ele quer fazer isso, ele é uma máquina, uma fábrica de incinerar gordura. Você só tem que aprender como ele funciona. Deixa ele funcionar. Eu não emagreço para ficar saudável, é o contrário. Eu torno esse organismo saudável para poder emagrecer. É outro paradigma. Esse é o objetivo desse vídeo. Esse é um grande barato estar fazendo isso aqui. É uma reinvenção da minha medicina, aquela minha medicina meio cansada, né? Aquela medicina um pouco sem resultados, mais do mesmo. Mais do mesmo em cima de coisa errada, reproduzindo coisa errada. E isso gera resultados ruins, o paciente sofre. Hoje não, de 2013 para cá, e aqui eu gosto de referenciar porque é um grande professor meu, que é o Dr. Soto, né? Isso aí eu recomendo o blog dele, ali você tem leitura para o resto da vida, você não esgota. E Dr. Soto foi para mim um grande divisor de águas nessa reinvenção de ser médico, de ser agora realmente um médico da saúde, né? Um promotor de saúde, não um manutentor de doença, um remediador de sintomas.
e Dr. Soto tem uma relevância legal lembrar dele aqui agora. Foi com os ensinamentos dele, ele fala que Gary Taubes foi para ele esse grande divisor de água. Nessa vida a gente vai impactando um ao outro. E quem sabe eu vou impactar a vida de outros, que vai gerar outros benefícios. E esse é o objetivo desse vídeo. É que ao assistir, você fique instigado a estudar, a se informar, a mudar os paradigmas, a quebrar mesmo o paradigma. O paradigma errado foi feito para ser esquecido. Eu espero ter ajudado, eu espero ter trazido para você uma ideia bacana. A ilustração aí faz parte de uma palestra que eu tenho. Para o paciente entender. Eu quero emagrecer, doutor, e como é que eu faço? Derreta sua gordura. Torne o seu organismo uma máquina de incinerar gordura. Você gostou? Dê um like. Compartilhe, fale com a família, ouça, tenha dúvida, compartilhe comigo uma pergunta que eu e a minha equipe vão ter o prazer de responder e aumentar a nossa interação, a nossa troca, que eu tenho gostado muito nesses 3 meses de Instagram. É pouco tempo, mas eu estou adorando fazer isso. E prometo que eu vou melhorar a cada vez mais. Um abraço, até o próximo vídeo, espero ter ajudado e contribuído. Fiquem com Deus, hein? Tchau, tchau.